o GED, vocês assistem, o Arthur vai liberar depois que acabar. Travou? Falou? Tua net, Vitória? Eu tô aqui. Ah, que deu uma travadinha na tua voz. Não Agora tá me voltou. vendo, não? Agora voltou. Ah, que saco, viu, gente? E é porque hoje eu tenho muito pra falar, porque, enfim. Vamos rezar. Vou apresentar logo, mas enfim, ficou Pronto. aí dito, né? Show. 24 horas. Porque tem gente que me manda depois de 2 dias, aí fica difícil. Vai dar certo, vai dar certo. Qualquer coisa, fala aí. Não, qualquer coisa vocês falem, se der ruim aí na minha apresentação. Tá dando pra ver? Tá sim. Tenta só tirar esses bichinhos do lado. Não sei como é que eu faço isso. Os 3 pauzinhos lá em cima. Ah, pronto. Valeu. Pronto, show. Deixa eu ver se dá pra ver tudo aqui. Dá. Gente, seguinte. O nosso dia de hoje, nós vamos falar sobre fatos jurídicos, né? Atos fatos jurídicos. E, basicamente, ele é a introdução para você começar a entender os negócios jurídicos, que é extremamente importante e que vai ser conteúdo do nosso próximo GED, que o Arthur já falou com vocês, e ele vai explicar bem melhor essa questão de negócio jurídico, que a gente vai entrar em fatos jurídicos, citar um pouco o negócio jurídico, mas o estudo mesmo vai ser no próximo GED, beleza? Aqui é uma introdução para a gente entender melhor. Nós temos aqui um esqueminha aqui para vocês entenderem mais ou menos a divisão de como é feito os fatos jurídicos. É mais assim, é bom para quando vocês estiverem antes da prova e tal, dessa revisada. Nós temos aqui os fatos jurídicos, né? E eles se dividem em fatos naturais, fatos humanos. Aí temos a divisão dos fatos naturais em ordinários e extraordinários. E os fatos humanos em ilícitos e lícitos. E aqui os lícitos se dividem em ato jurídico em sentido estrito, negócio jurídico e ato fato jurídico. Tudo isso a gente vai estudar hoje na aula. Essa é um esqueminha para a gente entender mais ou menos como é a divisão e não ficar muito abstrato, ok? Aqui vamos para a primeira definição, né? Enfim, aqui dá certo. A primeira definição que nós temos é em relação ao que são fatos jurídicos e fatos comuns, né? Eu acho que o próprio nome diz que os fatos comuns, eles são aqueles fatos que são irrelevantes para o direito, eles são irrelevantes para a esfera jurídica, eles não causam ali efeitos para esse lado, né? Para essa esfera jurídica. Eles não causam efeitos jurídicos para a população. Porque são fatos comuns, como, por exemplo, escovar os dentes, essas questões muito, assim, do dia a dia, comuns, mas elas não interferem juridicamente na sociedade, então elas são irrelevantes. Os fatos jurídicos são aqueles que, né, obviamente, são aqueles fatos que eles produzem efeitos jurídicos, eles produzem o direito, né, eles têm esse juízo de valoração e eles vão interferir ali diretamente com a sociedade, vão interferir ali diretamente com o nosso dia a dia, com as nossas ações, enfim, com as situações ali que vão ocorrendo no nosso dia a dia. Mas que tem relevância, obviamente, né, para o direito. Que é mais, enfim, para a gente diferenciar. Aí a gente começa aqui falando sobre fato jurídico em sentido estrito. O que é o fato jurídico em sentido estrito, né? Eu não sei se vocês têm o livrozinho também, que é o que eu estudo, que é do Carlos Alberto Gonçalves, que ele é muito bom para a gente entender melhor, e ele explica direitinho e bem dividido isso aí. E o fato jurídico em sentido estrito, eles são basicamente esses fenômenos naturais, essas coisas naturais que acontecem na nossa vida, que não tem intervenção da vontade humana. Não é a vontade humana que decide essa situação, esse acontecimento, esse fato, né? Mas ele é um fato natural, e esse fato natural, ele produz efeitos jurídicos. Não tem participação da vontade humana, é participação ali de questões assim da natureza, enfim, são fenômenos naturais, mas que ainda assim eles produzem esses efeitos jurídicos que vão interferir na nossa vida, né? Nós temos essas espécies, que é a divisão do ordinário para o extraordinário. Qual a diferença? O ordinário, ele
pessoas. Como assim? O nascimento da pessoa natural, de maneira comum, né? Naturalmente vai acontecer, né? A morte também vai acontecer. Esses fatos, eles naturalmente vão acontecendo. E não tem Vitória, como você... Oi? tem como tu repetir que deu uma travada aqui? Ai, Deus. Travou da onde, Arthur? Não, foi pouco, foi uns 10 segundos. Eu vou repetir o fato jurídico em sentido estrito, então. Pronto. Sempre que travar, me avisa, por favor, minha internet tá péssima. Beleza, beleza. Sim, fato jurídico em sentido estrito, gente, é o fato que o fenômeno natural, são fenômenos naturais, não têm participação da vontade humana e geram efeitos jurídicos. Ou seja, o ordinário, no caso, ele é um fato que ele ocorre de maneira comum no dia a dia das pessoas, como nascimento, comemoração de aniversário, morte, tudo isso acontece e nós não temos como ter controle disso. E tem efeitos jurídicos, né? E o extraordinário são aqueles que ocorrem de maneira inesperada, né? Como, por exemplo, um furacão, um tsunami. Eles ocorrem de maneira incomum e afetam a todos. Então, assim, o extraordinário é algo que é extraordinário, que é incomum. Ele não está ali dentro da normalidade do dia a dia das pessoas. O ordinário é algo que ocorre de maneira costumeira. Todo dia alguém está morrendo, todo dia alguém está nascendo, todo dia alguém faz aniversário. Então, são aqueles que são comuns no dia a dia, ok? É basicamente isso. E aí a gente vem para o ato jurídico em sentido amplo, né? Todo ato jurídico em sentido amplo, gente, tem esse acontecimento da vida que o ordenamento jurídico ele considera relevante no campo do direito. E eles se dividem em os atos que são lícitos e os ilícitos. Basicamente, os atos aqui ilícitos, eu vou começar por eles que são assim mais simples, né? São aqueles que o direito considera como algo que é errado, que não deve ser cometido, e se realizados, eles vão estar violando ali a lei, violando o ordenamento jurídico, e vão ter, né, sanções, vão ter penalidades para aquelas pessoas que cometerem esses atos que são ilícitos. Eu botei alguns artigos aqui do próprio Código Civil. O artigo 186, ele fala que aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito, né? E o 187, ele fala também, né, sobre ato ilícito e diz que também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, ele excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. Então, o artigo 186 e 187 basicamente definem o que são atos ilícitos, e eu acho que pelo próprio senso comum a gente tem uma ideia do que é um ato ilícito, né? No caso aqui de legítima defesa, esse OBS aqui é só para a gente ressaltar que, no caso de legítima defesa, exercício regular do direito, perigo iminente, se a pessoa ela cometer algo que, assim, no dia a dia não seria um ato ilícito, mas que em essas situações aqui de exceção, como, por exemplo, um exercício regular do direito, um perigo eminente, legítima defesa, no caso, a pessoa tá ali, não sei, tá com uma arma apontada na tua cara. Legítima defesa também vida, se essa pessoa não representasse nenhuma ameaça, seria um ato ilícito, né? Mas por ter uma ameaça por trás, legítima defesa, não se considera um ato ilícito. E isso está muito, né, presente no direito penal. Os atos humanos, aí a gente entra para os atos lícitos, né? Que são os atos humanos que a lei ou a vontade das partes, ela defere os efeitos da relação. Nós temos 3 e vão ser melhor abordados lá na frente, principalmente no negócio jurídico, mas eu vou falar aqui mais ou menos o que acontece, né, para a gente ter uma noção. Os negócios jurídicos, gente, basicamente, é quando existem partes que elas expressam ali a vontade dela, elas expressam a sua vontade de realizar um negócio jurídico. Por exemplo, um acordo de compra e venda é um negócio jurídico. E as partes, elas acordam em realizar aquele contrato de compra e venda, né?
e ele já tem um fim ali determinado, que é a realização da compra, vai ter a tradição do objeto. Então, tudo aquilo dali é determinado. O que vai acontecer? O fato que vai imprevisto. Eles já sabem o que vai acontecer. Um resumo que a gente vai ver mais na frente é essa vontade de partes, né, que elas expressam para a realização de um acordo ali, de um contrato, de um negócio jurídico, que elas vão selar e elas miram ali numa situação, enfim, precisa, né? O ato jurídico, em sentido estrito, é basicamente, gente, as pessoas, elas têm a ação delas, só que essa ação ela já está determinada só que o resultado dessa ação já está determinado em lei. Entendeu? Por exemplo, você reconhecer o seu filho, o reconhecimento do filho. Você realiza ali o reconhecimento do seu filho. Ah, eu tive um filho, vou fazer o reconhecimento dele no cartório. Você vai realizar esse reconhecimento, mas todos os outros atos, todas as outras, o que vai repercutir depois desse ato jurídico que você vai realizar, já estão determinados por lei. Entendeu? Você não faz ali mirando uma situação, mirando aquele efeito. Não é só um efeito que vai ter, vão ter vários efeitos que todos estão determinados por lei. Então, o ato jurídico em sentido estrito é porque ele está estrito, ele está ali fixado, né, preso à lei, às situações que estão previstas em lei. Ok? E o ato fato jurídico é basicamente o resultado que vai vir daquele ato jurídico. Assim, em suma, é basicamente isso. É quando existe um ato que ele é realizado e aí acarretam fatos que não necessariamente a pessoa estava buscando realizar aquele fato jurídico, aquele fato que veio por conta daquele ato que ele realizou, né? Então, a pessoa, basicamente, ela realiza um ato e aí tem fatos jurídicos, tem as situações que vão ocorrendo depois dela que não necessariamente a pessoa foi em busca daquela situação. Mas isso tudo, gente, eu não vou dizer, tipo assim, os três são super importantes e essa questão de solicitude, eles são os três que, assim, muitas vezes a professora cobra. Principalmente negócio jurídico, que é algo que o Arthur ele vai mencionar muito lá na frente, que vai ter uma aula só para isso, para a gente tratar muito de negócio jurídico. A professora agora só entrou com vocês, né? Mas, em suma, essa questão dos atos humanos lícitos, né, são aqueles que eles estão previstos em lei, e a vontade das partes, ela tem efeito nessa relação. Como eu disse, negócio jurídico, a vontade das partes vai ter efeito no que vai ocorrer depois, que eles têm uma situação que eles querem que aconteça, que realize, que é no caso do compra e venda, né? O ato jurídico em sentido estrito é que é realizado, por exemplo, na notificação, né? A pessoa notificada quando o devedor está em mora. Em mora que ele está atrasado, né? Por exemplo, eu estou alugando aquela casa e aí e é enviada uma notificação para uma casa porque a pessoa que mora ali não está pagando o aluguel. Ele está em mora comigo. E aí, o que acontece? Os atos que vão vir em seguida disso aí, eles já estão predeterminados por lei. Assim como quando você vai fazer o reconhecimento do seu filho no cartório, os atos posteriores a isso daí já estão previstos em lei. Ok? E o fato jurídico, né? O fato, ele resulta... Peraí. Sim, exatamente. O fato, ele resulta sem levar em consideração a vontade das partes, porque no negócio jurídico e no ato jurídico tem essa relevância da vontade das partes. O fato que vai acontecer posteriormente não leva em consideração a vontade das partes. Então, é basicamente a consequência do ato. Isso é que eu já falei. No final, eu vou perguntar se alguém tem alguma dúvida. Tá. Aqui nós temos os efeitos do fato jurídico, né? Como é que a gente faz a aquisição dos direitos, né? Desses direitos. Nós temos a aquisição de direitos dessas duas formas, da originária e derivada, e a derivada ela se subdivide em gratuita e onerosa. Como é que acontece? A originária, ela se dá quando não existe nenhuma interferência do titular anteriormente.
Eu até separei para vocês o artigo 1263 do Código Civil, que ele fala exatamente isso aqui. Eu não sei se vocês conseguem ver, mas eu vou ler aqui. Quem se assenhorear de coisas sem dono, para logo lhe adquirir a propriedade, não tendo essa ocupação, defesa por lei. Ou seja, se eu me assenhorear, se eu me tornar senhor, possuidor daquilo que não tem dono, eu serei o novo proprietário, entendeu? Então, basicamente, essa aquisição de direitos de forma originária é quando você adquire algo sem ter a interferência do anterior titular. No caso, esse aqui é algo que não tem dono. Uma casa abandonada, não tem dono. Eu me torno, e eu quero ser dono daquilo dali, eu quero ser o proprietário, se não tiver ninguém, nenhum dono, enfim, nenhuma interferência ali, nenhum anterior titular, eu me torno o proprietário, entendeu? E essa forma de aquisição de direitos de forma originária, quando não existe nenhuma interferência do titular anterior. A aquisição de direitos de forma derivada é quando decorre da transferência de uma pessoa para outra. É no contrato de compra e venda, né, gente? Basicamente, uma pessoa ela é o dono daquela coisa e a outra pessoa é a que vai receber. E aí ocorre a transferência desse objeto, enfim, de qualquer coisa vai ter essa transferência, né, essa tradição, e com a tradição ocorre o contrato de compra e venda, com pagamento, né, obviamente, e essa tradição ocorre esse contrato de compra e venda, que é a transferência para outra pessoa, né? Em suma, a derivado é quando o objeto ele é transferido para outra pessoa. No contrato de compra e venda, um objeto vai ser transferido para outra pessoa em troca do pagamento. Simples, né? Basicamente isso. A gratuita, gente, já é uma das ramificações da derivada. A gratuita é, como o nome já diz, só tem vantagens para uma pessoa, que é no caso da doação. Se eu faço uma doação, eu não vou receber nada ali em troca. Quem está recebendo, quem está tendo vantagens em relação a essa doação, é a pessoa que está recebendo ela. Eu, que sou o doador, não recebo nada, né? Eu estou apenas realizando essa troca, não, essa doação, e a outra parte está recebendo. Então, ele é o único que vai oferir vantagens. Por isso que é uma aquisição de direitos de forma gratuita, né? Porque não tem ali transferência de dinheiro nem nada, é algo que é totalmente gratuito, é uma doação sem nenhuma onerosidade. No caso das aquisições de direitos de forma onerosa, é que é diferente, né? Basicamente quando se exige do adquirente, daquela pessoa que está adquirindo, né, uma contraprestação, possibilitando a ambos os contratantes a obtenção de benefícios. E então eles têm direitos e deveres, ônus e bônus, basicamente. Na compra e venda, como eu citei para vocês, né, a compra e venda tem a tradição do objeto e a outra parte, ela tem essa contraprestação. Ela vai ter que pagar para mim o valor, né? Para que ocorra a compra e venda, ocorre o pagamento e eu realizo a tradição, a transferência desse objeto, né? Na alocação, a mesma coisa. Então, a aquisição de direitos de forma onerosa é basicamente quando tem ônus, quando tem aquela contraprestação, quando uma parte obtém benefícios, assim, ambos têm benefícios e ambos vão ter que ter ali obrigações para realizar, né? No caso da compra e venda, como eu disse, eu realizo essa transferência, a pessoa realiza a transferência do dinheiro para mim. Quando eu recebo a transferência do dinheiro, eu realizo a transferência do objeto. Em suma, a aquisição de direitos onerosa é essa: contraprestação, obtenção de benefícios e ônus. Aqui, essa conservação de direitos é muito simples, porque como é que o direito ele busca ser conservado, né, gente? Então, o que acontece? Tem essa conservação de forma preventiva e de forma repressiva. Como assim? Simples. A preventiva é quando ele visa garantir, né? Ele visa ali evitar com que ocorra futuras violações. Então ele já vai prevenindo para que aquilo ali aconteça, para que não chegue a acontecer. Mas se caso ocorra, se torna repressiva. Porque o que acontece? Na repressiva, o direito ele já foi violado.
já ocorreu a violação do direito de uma pessoa, de alguma, enfim, em alguma situação hipotética, ocorreu uma violação de direito. Então, a preventiva já não mais funciona, porque era para prevenir. Agora que aconteceu, o objetivo do direito agora é ser restaurado. Ele vai tentar restaurar esse direito que foi violado de uma pessoa, enfim, pessoa natural, pessoa jurídica. Esse direito que foi violado, ele vai tentar ser restaurado com essa conservação de direitos de forma repressiva. Ok? Basicamente isso aqui. E nós temos, por último, gente, essa parte da modificação de direitos, né? Na subjetiva, para modificação de direitos, como é que a gente tem? Quando concerne a pessoa do titular, permanecendo inalterada a essa relação jurídica primitiva, que é no caso da cessão de créditos, né? Eu até separei uma parte aqui, eu não sei se eu vou achar que eu tinha achado um exemplo muito legal, mas acho que não irei encontrar. Enfim. É basicamente... Tá, ok, não achei. Mas se eu achar para vocês, além dessa cessão de créditos, né, essa troca de créditos, eu trago outro exemplo para vocês. Que na modificação de direitos de forma subjetiva, nós temos essa questão de quando a pessoa do titular, ele permanece inalterado nessa relação jurídica, mas acontece essa cessão. Na objetiva, é em relação ao objeto. A subjetiva é em relação ao titular. A objetiva, ela é em relação ao objeto, né? Dá pra gente pegar pelo nome, né? Objetiva, objeto. Que essa mudança, essa modificação do objeto, ela se dá tanto de forma qualitativa quanto de quantitativa. Na subjetiva, só repetindo para ficar claro, né? Que na subjetiva, essa é uma mudança em relação ao titular, à pessoa, ao dono ali daquela coisa, né? Como, por exemplo, na seção de crédito. Existe ali uma modificação no dono daquela coisa. Na objetiva, é modificação no próprio objeto em si, da situação ali jurídica. E aí nós temos essa situação tanto de forma qualitativa quanto de forma quantitativa, né? A forma qualitativa, gente, o conteúdo do direito, ele se converte em outra espécie sem que aumentem ou diminuam as faculdades do objeto. Então, o objeto daquela relação, daquele ato ali jurídico, ele se torna outra espécie, outra coisa, sem que aumentem ou diminuam as faculdades desse objeto. Por exemplo, na compra e venda de uma pulseira, por exemplo. O objeto ali, ele inicialmente é uma pulseira, depois, sem que aumente ou diminua as faculdades do objeto, se converte, né, em direito, em dinheiro. Porque é a troca ali enfim, é a tradição, tanto do objeto em relação ao dinheiro, quanto do dinheiro em relação ao objeto. Existe essa tradição dos objetos, né? Então, a qualitativa é basicamente quando o objeto em si, ele se converte em outra espécie, mas não modifica o valor dele. O valor dele mantém o mesmo. Se a gente fizer uma troca, por exemplo, vamos dar um exemplo de uma troca. Sei lá, eu faço uma troca com o Arthur, a minha pulseira, eu troco com ele em relação a um relógio que ele tem. Se tiverem o mesmo valor, não vai aumentar nem diminuir as faculdades do objeto, ele continua tendo o mesmo valor, as mesmas, enfim, a mesma valoração dele, ele só se torna uma outra espécie, porque agora eu tô adquirindo um relógio, mas tem o mesmo valor ali, monetário. Então, qualitativo é basicamente esse. E o quantitativo, o objeto ele aumenta ou diminui de volume sem alterar a qualidade de direito. Esse exemplo que eu dei aqui, que é a propriedade de um terreno ribeirinho, eu não curto muito esse exemplo, mas é o exemplo que tem aqui na doutrina que eu uso.
que é basicamente quando eu sou proprietária de um terreno e aí tem, enfim, uma enchente ali, e aí parte do meu terreno fica embaixo d'água, por exemplo. A qualidade do meu terreno não vai ser modificada, não vai alterar a qualidade do direito dele, do direito que eu tenho sobre esse terreno. Mas o volume dele, o tamanho que ele tinha, vai ser modificado. Aqueles terrenos que são perto de, enfim, lagos, são perto de aquelas lagoas que tem muita chuva no período do ano, aí enche. Normalmente, às vezes, tem uma diminuição do terreno, né? Obviamente, por quem fica embaixo d'água. Ele continua sendo meu terreno, continua tendo qualidade do direito, a posse dele, eu ainda tenho a posse dele, mas o tamanho dele, esse objeto, que é o terreno, ele diminui. E às vezes ele aumenta. Quando tem seca, né? Às vezes seca muito ali o lago, por exemplo, ele seca e aí, enfim, ocorre a diminuição do objeto. Gente, aqui. Extinção de direitos, né, gente? Extinção de direitos é basicamente quando o direito é extinto. A gente já viu muito em relação à morte, que o direito é extinto quando a pessoa morre. E pessoas mortas, elas não têm direitos, né? A gente já viu muito sobre isso. E é muito interessante a gente ver como o conteúdo que a gente vai estudando, ele vai voltando, né? Então, por isso que é sempre bom a gente ficar revisando. E até nesses momentos em que ele retorna, a gente vai revisando e vai relembrando. Extinção de direito, quando uma pessoa morre, ela não tem mais direitos, né? A gente viu que quando uma pessoa morre e o túmulo dela, enfim, ele mexe no túmulo dela, então, enfim, difama a imagem dessa pessoa, não é mais um direito que ela tem, e sim a família. Então, é o que aquela pessoa já representou, é o que aquela pessoa representa para a família, e assim como representa para a sociedade, né? Porque é uma fase da vida que todos vão passar. Então, a morte é um dos exemplos de como as pessoas extinguem, como é extinto esse direito delas, né? E no caso do morto, como eu mencionei, a própria família, a família que vai ter o direito de poder exigir algo, de ir para a justiça, em nome da imagem da pessoa, mas ela em si mesma não tem nenhum direito mais, porque ela morreu. Aqui eu separei algumas questões, mas eu vou deixar o Arthur dar logo a aula dele. Se sobrar tempo, a gente retorna aqui, porque eu vi que falaram que ela deu até qualificação, ou era classificação dos negócios jurídicos. Não sei se o Arthur vai dar até isso, mas se sobrar tempo, a gente retorna para a realização dessas questões. Tu vai dar, Arthur, essa parte de classificação? Arthur? Eu não sei. Ó, a Thaís disse que ela deu as classificações de negócio jurídico. Até isso. Bom, dá para tu dar até, sei lá. Deixa eu ver aqui. Temos 4. Deixa eu ver que parte é esse aí no meu slide. Eita, que a galera tá entrando agora. Meu pai amado. Classificação foi que tu falou? Foi. Foi o que a Thaís disse. Bom, se der tempo, tu fala, assim. Vai no teu ritmo aí. A gente ainda tem tempo pra dar. E agora que ela começou? Tá. Bora vendo aqui. Vou começar logo. Ah, tá. Beleza.
Espera aí que tá só invertido. Pronto. Só um minutinho, já já eu subo vocês. Pronto. Negócio jurídico. Eu acho que tá tudo certo. Bom, a Vitória deu um conceitozinho, né, para vocês do que é negócio jurídico. A gente vendo a classificação que ela deu para vocês, a gente classifica ele como um fato jurídico humano lícito, né? Fato jurídico porque vai produzir efeitos jurídicos, humano porque é uma relação entre humanos, claro, né, sujeitos de direito, e ilícito porque é algo permitido por lei, né? E o que vai acontecer nesse negócio jurídico? Uma participação dos sujeitos e os efeitos desta relação são feitas pela vontade das partes. Então, por que é um negócio jurídico e não, sei lá, só um fato jurídico em si? Porque os efeitos que essa relação jurídica vai produzir são as partes que escolhem. Então, é o seguinte, eu estou vendendo o meu celular e aí o Luciano, por exemplo, fala assim, eu quero comprar teu celular, tu parcela para mim 3 vezes. Dá certo parcelar 3 vezes? Eu falo assim, não, 3 vezes é muito, parcela no máximo em 2. Então, a gente define como é que vai funcionar, né, essa relação jurídica, esses efeitos delas, né? Então, eu defino como é que vai ser feito o pagamento junto com o Luciano, defino o local do pagamento, defino o tempo do pagamento, por exemplo, né? Se vai ser feito o pagamento agora, se vai ser feito o pagamento depois. Enfim, é um mundo. Vocês vão ver muito mais em obrigações próximo semestre. Só que, para que a gente tenha um negócio jurídico, existem alguns requisitos, né? E a gente tem essa tabela, que eu até esqueci o nome dessa tabela, mas que ela coloca para a gente os requisitos de existência, de validade e de eficácia. Sem isso, a gente não tem negócio jurídico, certo? E por que tem uma setinha assim? Porque começa pelos requisitos de existência, para depois a gente ver os exercícios de validade, para depois ver os exercícios de eficácia. Por que tem isso? Porque, pessoal, por que a gente vai ver, por exemplo, um requisito de eficácia se, por exemplo, esse negócio jurídico não tem um requisito de existência? Se é um requisito de existência, o negócio jurídico não vai ter nem existido, né? Então, vocês veem que a existência, como um primeiro tópico, ela diz o seguinte, se esse negócio jurídico existiu ou não. Então, não tem para que verificar os outros. Se o negócio jurídico não existiu, não existiu. Acabou. Agora, a gente verificando os requisitos de existência, depois verificando de validade, a gente vai ver os requisitos de eficácia. Então, é uma hierarquia, né, que a gente tem. E logo abaixo eu coloquei os artigos para vocês verem. Então, uma delicinha, do artigo 104 até o 137. Olha que legal. Deixa só... Eu queria ver o nome dessa tabelinha para vocês pesquisarem depois, caso vocês queiram. Deixa eu ver aqui. Requisitos. Não estou lembrando o nome, mas depois eu mando no grupo qualquer coisa. Bom, então a gente começa pelo plano de existência. Como eu falei para vocês, tem essa hierarquia. O agente. Quem que é o agente, pessoal? Isso a gente já viu desde o início do nosso semestre, que a pessoa que vai ter direitos e deveres é o sujeito de direito, a pessoa que tem personalidade jurídica, né? Então,
um agente, por exemplo, não pode ser um cachorro, não pode ser um gato, não pode ser uma vaca, é um sujeito de direito, que a gente sabe muito bem que é a pessoa que nasce com vida. Então, tranquilo. Objeto, obviamente, o negócio jurídico tem que ter um objeto, né? Eu não posso vender o nada para uma pessoa, né? Então, o objeto é aquilo que recai o negócio jurídico, né? E aí a declaração. A declaração é a manifestação da vontade. Aqui, pessoal, vai levar muito em conta a manifestação da vontade, porque justamente o negócio jurídico é algo que é a vontade que está escolhendo o que vai acontecer. Então vai haver muita proteção em relação a essa vontade, porque essa vontade tem que ser, por exemplo, lícita, tem que ser consciente, né? Então, vai ser levado em consideração a manifestação da vontade, certo? E aí a gente também tem a forma. A gente também tem a forma desse negócio jurídico, que é o meio pelo qual ela se declara. E essa forma, ela tem que ser, obviamente, de acordo com a lei. Então, salvo disposição em contrário, é livre. O que isso quer dizer? Traduzindo, se não tiver nada da lei que proíbe esta forma do negócio jurídico, é permitido, é livre. Então, tipo assim, por exemplo, o jogo do bicho. O jogo do bicho a gente sabe muito bem que não é permitido, né? Então, só por não cumprir uma parte do plano de existência, que é a forma, já não existiria qualquer negócio jurídico em relação ao jogo do bicho, né? Para tristeza de muitos aí, né? Rinha de galo também, né? Enfim, cada coisa que tem aí. E, por fim, a finalidade, que são os efeitos jurídicos expressos no negócio, que é justamente a finalidade do negócio jurídico. Por exemplo, eu vender meu celular, a finalidade é eu pegar um valor, né, vender nesse celular, e da outra pessoa que eu estou vendendo, né, que era o Luciano, no exemplo que eu falei, de ficar com o celular, né? E voltando aqui, por exemplo, eu coloquei para vocês aí uma aliança, por exemplo, né? A forma do casamento tem uma forma definida em lei, né? Porque todo mundo sabe aqui, né, que a pessoa realmente só se casa, né, se falar sim lá na hora da cerimônia e tudo, enfim, não tem como a pessoa se casar sem dizer nada, né? Ela tem que dizer obrigatoriamente sim. Então, tem uma disposição na lei, né, que diz que tem que ser expressamente. Então, se for feito, por exemplo, o casamento com a pessoa desacordada, por exemplo, né, bota ela de pé lá, pendurada, enfim, a forma não vai estar permitida, né? Porque justamente tem uma disposição na lei que fala que a pessoa tem que expressamente aceitar o casamento, né? Entenderam aqui? E eu também coloquei para vocês a observação de reserva mental, que é o seguinte: a reserva mental é quando a pessoa ela deixa apenas na mente dela, né, uma reserva na mente dela que ela não queria fazer aquele negócio jurídico, certo? Então vamos supor que eu e o Luciano, eu estou vendendo o meu celular para ele, né? Só que ele mentalmente diz, porra, eu não quero esse celular, porra, um Samsung, trava pra caramba e tal, eu queria um iPhone 15 e tal, poxa, o cara tá me vendendo celular uma paia. Só que quando a gente tá lá, ele vai lá, me entrega o dinheiro e tudo, ainda fala assim pra mim, porra, cara, celular bonito e tal, valeu, tamo junto e tal. Ele deixou apenas mentalmente que ele não queria realizar aquele negócio jurídico. Eu não tenho bola de cristal para saber o que ele está pensando, não consigo ler a mente dele. Então, se a pessoa deixar apenas na reserva mental a intenção de não fazer aquele negócio jurídico, o negócio jurídico vai acontecer da mesma forma, porque não tinha como a pessoa que está
vendendo celular, comprando celular, enfim, fazendo realmente o negócio jurídico, a outra parte do negócio jurídico, não tinha como ela prever isso, né? Então, essa reserva mental não vai valer. Por exemplo, caso o Luciano depois falasse, não, cara, é que eu não queria, na verdade, teu celular e tudo, eu queria um iPhone mesmo e tal, tem como tu pegar de volta e me dar o dinheiro? Não, porque justamente não tinha como eu saber disso, né? Então, essa reserva mental também não vai valer pro negócio jurídico. Tem que ser algo que... Tem que ser uma ação que demonstre que você não está afim, né, de fazer aquele negócio jurídico. Nem precisa de falar, só de fazer assim com a cabeça, ou então não me dá o dinheiro, demonstra que ele não quer fazer o negócio jurídico, né? Então, a reserva mental não vai valer para os negócios jurídicos, tá, galera? Então, basicamente, o nosso primeiro estudo do negócio jurídico vai ser essa tabelinha aí para vocês, que tem um nome e eu esqueci. E a gente verificou aqui os requisitos da existência, tá? Então, agente, objeto, declaração, forma e finalidade, tá? Vamos passando. Agora a gente vem para o plano de validade. É bem importante esse conteúdo. Estou fazendo contratos agora de direito civil 3 e ainda estudo essas coisas, então é bem importantezinho esse conteúdo. Bom, do plano de validade, o agente capaz. A gente também já conhece muito bem isso, pessoal, pelo amor de Deus. Aquelas questões de absolutamente capaz, relativamente capaz. Aqui é o agente capaz, então não entra nenhum dos incapazes, né? Então, é o agente capaz que possui a capacidade absoluta. Lembra que tem a capacidade de exercício, de gozo, de fato. Eu expliquei isso tudo para vocês. Então, a pessoa com a capacidade absoluta para fazer os atos da vida civil e legitimado para a relação jurídica. O que é legitimado? Por exemplo, uma pessoa presa. Uma pessoa presa ela não estaria legitimada para fazer um negócio jurídico, obviamente, né? Então, uma pessoa permitida que ela possa fazer esse negócio jurídico. E, como eu também já falei para vocês antes, essa incapacidade pode ser suprida pela representação ou assistência, tá? Então, isso aqui vocês já viram comigo, é bem tranquilo. Aliás, eu não me canso mais de falar disso, que eu estou fazendo um artigo sobre isso, então eu já vou pular essa parte. E a gente vem pro objeto. O objeto tem que ser lícito, ou seja, aquele permitido em lei. Então, a pessoa vender drogas ilícitas para alguém, por exemplo, seria um caso de um objeto ilícito, né? Claramente. A pessoa vendeu uma arma, por exemplo, da polícia que não foi autorizada, que ele não tem permissão para vender, que ele não é o proprietário daquela arma. Enfim, tranquilo. Tem que ser um objeto possível. A possibilidade aqui é uma possibilidade fisicamente e juridicamente, certo? Como é que é uma possibilidade fisicamente? Olha, Riel, eu vou te vender a Lua. Não tem como eu vender a Lua, né? E juridicamente, os exemplos que eu dei para vocês dos bens públicos, que eles não podem ser vendidos, né? Por exemplo, o prédio do Congresso Nacional, né? Ou então eu querer vender para vocês, por exemplo, um unicórnio, né? É algo que a gente sabe que não existe. E aí, a gente vem para o determinado ou determinável. O objeto determinado, ele é descrito pela quantidade, gênero,
Não, pera. O determinável, ele é descrito apenas pela quantidade e pelo gênero, certo? E o determinado, ele também pela qualidade, certo? Então, o determinável, ele apenas tem a quantidade e o gênero dele. Como é que seria um exemplo? Vamos supor que eu, por exemplo, sou dono de uma fazenda e tudo, né? Enfim. E aí eu me encontro com, vamos ver alguém aqui para eu citar de exemplo. Deixa eu ver alguém. Eu me encontro com a Thaís. E aí a Thaís fala assim para mim, Arthur, me vende aí 5 cavalos. A gente já tem a quantidade, né? Que são 5 cavalos. E a gente já tem o gênero. O gênero é daquilo que se trata, né? É a venda desse cavalo, né? Então o gênero é o cavalo. É o animal, o cavalo. Só que ela não me falou a qualidade. O que seria a qualidade? Por exemplo, se é do sexo. É porque eu falei cavalo, né? Mas vamos supor que ela fale, me vende 5 cavalos e éguas aí, pronto. Ela não me falou a qualidade, por exemplo, o sexo, né? Masculino ou feminino. Não me falou, por exemplo, a qualidade de idade, né? Um cavalo velho, obviamente, é um cavalo que tem a qualidade pior do que um cavalo mais novo e tudo, de corrida mesmo. Né? Então, a qualidade, por exemplo, poderia ser, é um cavalo de corrida, é um cavalo, enfim, mais magrinho e tudo. Então, a qualidade vem em relação àquilo que vai alterar, por exemplo, o preço, alterar a utilidade. Então, é para isso que serve a qualidade. E quando não está determinada a qualidade, esse objeto ele é determinável. Então, supondo que Arthur me vende 5 canetas. E aí ele não me determina, por exemplo, é caneta azul, é caneta preta, é caneta transparente, é caneta de plástico, enfim, não me determinou a qualidade dessa caneta, tá? E aí, pessoal, obviamente, tudo isso que eu estou falando para vocês pode mudar, né? Por exemplo, o objeto lícito, ele pode se tornar ilícito, né? Por exemplo, colocarem aí uma lei que proíba a venda de canetas, por exemplo, ou então uma lei que permita a rinha de galo, por exemplo, né? Então, isso tudo pode mudar, né? O objeto possível pode mudar, determinado ou determinável pode mudar. Então, é basicamente isso. E vamos seguindo. Se não tem nenhuma dúvida. Esse slide ficou bem paia. Essa parte aqui já não foi, não? Sim, beleza. Bom, aqui a gente tem a forma prescrita ou não em defesa em lei, que é basicamente a mesma coisa que eu falei no plano de existência, né? Só que aqui é mais específico para a lei. O plano de existência também envolve mais os costumes, coisas do dia a dia, né? Que é mais específico para a lei, né? Então, o negócio jurídico terá a forma livre, desde que não seja proibida em lei, ou não especificada a sua forma em lei, que é basicamente a coisa que eu falei do casamento, né? Tem a forma especificada do casamento em lei, né? Que é o quê? As partes, né, do casamento têm que expressamente falar, né, que querem se casar. Então, cada um tem que dizer sim, né? Não tem como um casamento ser, por exemplo, sem alguém falar nada, né? E aí, por fim, a gente tem o último, que é o consentimento livre entre as partes. O que é o consentimento livre entre as partes? As partes do negócio jurídico, né? Quando eu falo partes do negócio jurídico, em maneira geral, uma pessoa que se obriga a fazer alguma coisa em relação a outra pessoa que também vai se obrigar a fazer alguma coisa. Então, eu estou vendendo meu celular. Eu estou me obrigando a dar o meu celular, enquanto a outra pessoa
que foi o Luciano, está se obrigando a me dar dinheiro. Então, quando eu falo as partes, é, por exemplo, o vendedor e o comprador, né? Ou então no casamento, né? O marido e a mulher, por exemplo, né? Então, tenham isso na mente de vocês. E aí, essas partes, o consentimento delas tem que ser livre. Não tem que ser, não pode ser, por exemplo, um consentimento obrigado, né? Coagido, como vocês vão ver, né? Tendo essa coação. Então, esse consentimento tem que ser livre. Quais são as formas que podem ser esse consentimento? Pode ser tácito ou expresso. Que nem eu falei para vocês, o tácito é quando a pessoa não realmente fala ou escreve, né, sobre o consentimento dela. Então, eu estou vendendo, sei lá, 10 maçãs, e aí a Yolanda vai lá e só me dá o dinheiro, não fala nada. Então, o consentimento dela foi tácito. Ela não escreveu nada e não me disse nada. Ela só me deu o dinheiro e eu dei as maçãs. Pronto, é isso. Agora, o expresso, ele pode ser tanto verbalmente quanto escrito. Essa que é a diferença. Nossa, foi rapidinho, né? E aí, a condição e o termo e o encargo, vocês vão ver mais para frente. Eu não sei se a professora já deu para vocês. Alguém sabe dizer? Eu acredito que não. Não sabe. Muito bem, galera. Tô vendo aí que tá todo mundo prestando atenção na aula dela. Encargo não, né? É depois só que vocês vão ver. Deixa eu só confirmar se não ficou faltando nada para vocês. Deixa eu transmitir aqui o outro slide. Show, tá indo. Foi aí? Ah, tá. Tá transmitindo. Show. Só ajeitar aqui o slide. Beleza. Bom, aqui a gente tem o negócio jurídico pela manifestação da vontade. Unilateral é aquele que depende da manifestação de apenas uma das partes, certo? Então, o unilateral, enfim, o mais tranquilo de vocês entenderem é uma doação, por exemplo, né? Então, eu tenho R$ 1.000 aqui sobrando e tudo, né? E aí, eu vou lá e, enfim, pego esse dinheiro e tudo e decido dar algum uso para ele e tudo, né? E aí eu vou lá como a
Thalia é a aluna que ajuda a gente, né, dizendo sobre as aulas e tudo. Vou lá, ó, Thalia, você é muito gente boa, toma aqui R$ 1.000, por exemplo. A manifestação da vontade foi apenas minha. Foi eu que decidi sobre aquele negócio jurídico. Eu que decidi a forma que ele vai ser feito. E eu que decidi a quem eu vou dar. Né? Ela, enfim, recebeu lá o dinheiro e tudo e vai saber o que fazer com ele. O negócio jurídico foi esse. Foi essa que foi a doação. Né? Diferente, por exemplo, de uma compra e venda. Né? Que tem toda aquela questão da negociação e tudo, que é justamente o bilateral, que depende da manifestação das duas partes. E o plurilateral, pronto, é aquele que mais de duas pessoas vai ter que decidir sobre aquele negócio jurídico, né? Então, envolve a vontade de mais de uma pessoa, né? E tudo, enfim, mais em relação ao negócio jurídico que envolve muitas pessoas, né? Mais de uma pessoa tem uma obrigação nesse negócio jurídico e tudo, então ele é mais complexo, né? Quando envolve, por exemplo, várias empresas e tudo, né? Enfim, por exemplo, quando for fazer um contrato de aluguel de uma casa, por exemplo, e aí vai morar, por exemplo, duas pessoas naquela casa, né? Já está envolvendo mais de uma pessoa, né? Eu que estou alugando a minha casa para duas pessoas, por exemplo, então já está envolvendo mais do que duas pessoas, né? Então eu vou ser o dono da casa, né? E as outras pessoas vão estar morando nela pela posse apenas, né? Pelo aluguel. E aí, vantagens patrimoniais. O gratuito é aquele que é feito sem contraprestação à outra parte sobre o benefício adquirido. Aqui, justamente a doação que eu falei para vocês. Por quê? Porque eu vou estar dando algo para a pessoa e ela não tem que me dar nada em troca. Né? Diferente do contrato de compra e venda. Eu estou dando meu celular, ela vai me dar o dinheiro. Já na doação, eu só dou o dinheiro e não ganho nada em troca. Certo? Mas não se enganem. Não são todas as doações que são assim. Certo? Existem as chamadas doações onerosas, mas isso vocês vão ver depois. Que vem justamente para a classificação do oneroso. Ambas as partes adquirem benefícios e obrigações, que são a contraprestação. Então, a compra e venda, o aluguel, enfim, todos esses negócios jurídicos em que uma parte tem uma obrigação e a outra também tem uma obrigação em troca, né? E aí o bifronte é que a vontade das partes vai definir se vai ser oneroso ou gratuito. Aqui é geralmente quando elas fazem um contrato mais específico e tudo, e que eles mesmos que vão definir se esse contrato vai ser oneroso ou gratuito, tá? Então aqui é mais específico, certo? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Tem. Vocês me digam se eu estiver dando algo a mais do que ela já tenha dado, tá? Do tempo de produção de efeitos. Negócio jurídico inter vivos. É aquele que é feito, né, entre os vivos e que o efeito desse negócio jurídico vai ocorrer durante essas pessoas, durante a época que essas pessoas estejam vivas, né? Então, enfim, contrato de aluguel, por exemplo, né? E que se a pessoa que está alugando morrer, por exemplo, não tem mais para que ter esse contrato de aluguel, vai ficar ninguém morando na casa, né? Então, é um negócio jurídico entre vivos, né? Intervivos. Agora, o negócio jurídico mortis causa é aquele que ele vai produzir efeito com a morte de alguém. E aí o caso mais fácil de vocês entenderem é o testamento, né? Em que a pessoa faz lá o testamento dela e tudo, definindo tudo que vai acontecer com os bens dela. Eu já falei para vocês sobre isso, né? Então, é o famoso caso dos herdeiros, né? Então ela define que, o meu carro aqui, o meu
meu Fusca aqui vai para a Riere, por exemplo. O meu notebook vai para a Vitória. Então, tudo define lá no testamento direitinho. A existência de subordinação. Aqui é bem parecido com a classificação dos bens, né? O bem principal e o bem acessório. Então, o negócio jurídico principal é aquele que independe de qualquer outro negócio para poder existir. Já o acessório é aquele que depende da existência de um principal para que ele possa existir através dele. Então, pegando aqui um exemplo aqui, né? Por exemplo, deixa eu ver. Deixa eu ver se eu posso dar esse exemplo aqui para vocês. Pronto. Pronto, é justamente isso mesmo. A fiança, por exemplo, né? Ela advém de um contrato principal, né? E que a fiança vem justamente para quando a pessoa ela não paga a parte enfim, deveria pagar, a fiança vem justamente para cobrir esse valor que ela deveria pagar, né? Então, a gente tem um contrato, por exemplo, sei lá, de compra e venda de uma casa, por exemplo, né? E aí, essa fiança, caso eu não pague com a minha parte, essa fiança vai servir para poder pagar essa parte que eu deveria pagar, né? Então, é um contrato acessório, porque essa fiança ela só existe por conta do contrato de compra e venda que eu fiz, né? Então, é justamente o que está escrito aí, depende da existência de um principal para que possa existir através dele, né? Então, o fiador, que é a pessoa que vai pagar ao invés de mim, ele só está nesse negócio jurídico acessório por conta do negócio jurídico principal. Então, se eu não honrar com a minha parte, vai ter um fiador para que ele possa pagar por mim. E aí depois ele vê comigo de eu pagar ele, né? Mas se eu não honrar com a minha parte, vai ter um fiador lá para que ele possa pagar por mim. Vocês vão ver muito isso em obrigações. E aí, por fim, a formalidade. O negócio jurídico formal é aquele que tem a sua validade dependente de um procedimento formal já previsto, caso do casamento, ou então outro caso, para vocês não ficar sempre no mesmo exemplo, a compra e venda de um imóvel, por exemplo. Imóvel, obrigatoriamente, tem que ser feito por instrumento público. Então, tem um procedimento formal previsto, né? Diferente, por exemplo, da compra e venda de um móvel, né? A compra e venda de um carro, por exemplo, não precisa ser feito por um instrumento público. Então, tem essa formalidade. E o negócio jurídico informal, os negócios em que sua validade não depende de um procedimento específico previsto, né? Que é esses exemplos que eu dei para vocês, tá? O último. Número de atos simples é aquele que é constituído por um único ato entre as partes, uma única ação. Qual que lembra vocês? A doação. A doação é uma única ação. Não vai ter uma contraprestação, não vai ter eu dando R$5.000 e a pessoa me dando algo em troca. Não, vai ser só os R$5.000, só uma ação. Complexo é aqueles que são constituídos por vários atos independentes. Então, tem uma prestação e uma contraprestação, né? E os coligados é um negócio jurídico composto de vários outros negócios jurídicos independentes. Esse é loucura. Mas é quando envolve, por exemplo, negócio jurídico principal, negócio jurídico acessório. Então, tem vários negócios jurídicos independentes e tal ocorrendo, sabe? E aí, por fim, o modo de obtenção do resultado. Fiduciário, meio utilizado pelo negócio jurídico, transcende o fim perseguido,
e o simulado negócio jurídico que aparenta ser contrário à lei. Eu vou ser sincero que eu não estou nem lembrando que é essa classificação. Deixa eu ver aqui. Tá, essa classificação eu explico para vocês na próxima aula, que eu vou dar uma pesquisada ainda que nem eu lembro. Vou anotar aqui para depois eu ver com vocês. Mas ficou alguma dúvida em relação à classificação dos negócios jurídicos? Vocês querem que eu dê exemplo de mais algum? Falem aí se vocês querem mais algum exemplo. Se ficou alguma classificação confusa, né? Essa última aí eu vou pesquisar e depois eu falo para vocês, que eu não estou lembrando não. Que eu não sabia que eu ia dar essa parte hoje. Falem aí. Ela deu até interpretação do negócio jurídico. Interpretação do negócio jurídico. Peraí. Vitória, tu vai dar tua parte ainda? Não, eu parei por aqui. É porque a tua só questão, né? Se vocês tiverem alguma dúvida em relação à questão, todas as questões, gente, são do que concursos. Ah, mas qualquer coisa já de revisão também a gente faz, Pois enfim. é, a gente faz também questão no já de revisão. Falem aí, galera, se ficou alguma dúvida do já de hoje. Vai Ah, mandando é também verdade. a Tinha esquecido. Deixar a galera sem frequência. Google Forms. Falem aí, galera. Ficou alguma dúvida? Galera só fala quando eu falo de estágio e tudo. Né? Quando é aula, ficam tudo caladinho. A B, N, C, D. Acha